Como vencer a tentação? Eu sei que você tem sido tentado, tem sido provocado pelo inimigo e você queria saber a fórmula, o remédio, o antídoto para vencer as tentações. O que eu faço? O que as pessoas que são bem-sucedidas, vitoriosas, fizeram e fazem para vencer a tentação do diabo? Porque ele está vivo e ele vai te tentar a todo momento. Então, o que a Bíblia diz sobre a tentação? Como vencer ela? Qual é o recurso que ela nos traz? Porque você não aguenta mais ser tentado e cai, ser tentado e cai. Vem ser provocado e você cai sempre no mesmo erro, tá? E aqui vai um vídeo para falar sobre isso, tá? Mas antes eu quero pedir que você se inscreva, tá? Não se esquece. Você que está assistindo esse vídeo, tem vários vídeos, várias temáticas. Eu falei sobre bebida, sobre dízimo, sobre fraqueza espiritual, sobre o poder da oração, tá? Então eu quero que você se inscreva no meu canal, tá? Eu tô pedindo por favor para você se inscrever, porque é importante. Porque você se inscrevendo, você vai vendo mais vídeos, vai compartilhando esses vídeos e já deixa o like, tá? Porque talvez você não consiga gravar vídeo, você não tem tempo e não tenha as habilidades de falar, tá? Mas você gosta e gostou do que tá gostando do que tá vendo aqui e tá gostando do que tá assistindo até aqui. Então compartilhe que assim você vai fazer a palavra do Senhor chegar a mais pessoas, tá bom? Compartilhe no grupo da família, grupo no Facebook, Instagram, vai compartilhando, tá? Que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, tá bom? Vamos lá. Eu separei aqui alguns versículos, dois versículos, tá? Que pra mim são assim, tem muitos falando de tentação, tá? Mas eu separei os dois do Novo Testamento que pra mim são os mais, como é que eu posso dizer? Mais certeiros, tá? Que acertam mais o alvo, tá? E talvez você tenha sofrido, você tem que entender uma coisa. O inimigo não vai tentar você naquilo que você é forte. Se você não tem uma queda na questão financeira, se você é bem sucedido e pode vir dinheiro que for na sua frente para você fazer o mal, você não cai, ele sabe que você não cai. Então ele não vai te oferecer dinheiro, não vai oferecer situações para que você ganhe dinheiro, tá? Porque ele sabe que você é forte. Mas talvez você tenha uma queda com mulheres, com bebida, com a mentira. Então ele vai provocar situações. Ele vai olhar, ele está sondando você. Eu estou gravando um vídeo aqui, ele está observando, tá? Ele está observando. Por quê? Porque ele sabe que em algum momento você vai estar frágil. E estando frágil, se você não recorrer a Deus, é o momento que ele vai pegar e vai oferecer alguns pratos para você, tá? Mas aqui vai um recado: não troque os pratos de Satanás pelo banquete de Deus, tá? Há uma coroa reservada para você, então não vacile, porque você pode perder esse galardão, essa coroa, tá? Então, ele vai sempre na questão mais fraca, na parte fraca, tá? E a gente vai ver aqui em Mateus, tá? Mateus capítulo de número 4, que vai falar sobre a tentação de Jesus, tá? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tá? O Espírito Santo conduziu ele. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, 40 dias e 40 noites, ou seja, foram 40 dias de 24 horas sem comer e beber, tá? 40 dias e 40 noites sem comer, tá? Eu falei comer e beber, mas talvez ele tenha bebido água, né? Com certeza. Ou não, eu não sei a resposta aqui. Mas sem comer, e teve fome. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Depois de ter passado 40 dias e 40 noites sem comer, a Bíblia fala, ele estava com fome. Ou seja, até o 39º dia ele não estava com fome. Então o diabo não veio. No 40º dia, a Bíblia fala que ele teve fome. Olha o que acontece aqui. Quando teve fome, olha o próximo versículo, ó. E teve fome. Então o tentador veio e ele disse. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. A Bíblia é maravilhosa. Olha, eu vou ler de novo, irmãos. Eu vou ler de novo para você entender. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. Qual que é o próximo versículo? E o tentador veio e disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Tá, eu vou ler só até aqui, tá? Olha que bênção. Jesus não teve fome até o 39º dia. Então o diabo não veio tentar. No 40º dia, a Bíblia fala que Jesus teve fome. E depois ele ter fome, a hora que Jesus falou assim,
Que fome. O diabo veio e falou: se você é o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Ele fez duas coisas. Se você realmente é, então transforma aí, prove que você é. Mas como Jesus não precisava provar nada para ninguém, ele disse que nem só de pão viverá o homem, tá? Mas de toda a palavra que sai da sua boca. Meus irmãos, aqui ficou claro que ele foi aonde Jesus estava com aquele ponto fraco no momento. Jesus estava vulnerável, Jesus estava a ponto de cair, mas ele não caiu, né? Porque ele é o Deus, o Filho do Deus vivo, né? O Verbo vivo, o Verbo que se fez carne, tá? Então, o diabo foi exatamente aonde ele achava que era a fraqueza de Jesus. Porque ele estava com fome. Se ele está com fome, eu vou falar: você não é Jesus nada. Se é Jesus, então transforma essas pedras em pão. O problema não era transformar as pedras em pães. Jesus até podia transformar, que não era pecado nenhum. Mas o problema é que se ele transformasse as pedras em pães, quando ele olhasse para o pão, ele iria comer. Então ele cortou o mal pela raiz. Ele poderia transformar pedras em pães? Poderia, com estralar de dedos, ou só com seus pensamentos, tá? Mas ele preferiu não transformar, porque se ele transforma, ele ia comer. Tá? Então por isso você tem que fugir da aparência do mal. Você não tem que resistir. Porque você não vai conseguir resistir. Porque se você está na frente do mal, dificilmente você consegue resistir. Se você está com fome 40 dias sem comer, ter um pão, um hambúrguer, um churrasco, você vai comer. Tá? Então é bom evitar você ir a esses lugares. Tá? Se você está sendo tentado na bebida, na mulher, no dinheiro, na mentira, tá? Nas luxúrias, evite o começo. Evitando o começo, você não chegará no meio e nem no final, não vai consumar. Então, evite os começos, tá? Se você estiver escutando um barulho aqui de música, o vizinho aqui mora no condomínio, então tá um som muito alto aqui, tá? Então talvez saia algumas palavras aí no vídeo, tá? Mas aqui, na tentação de Jesus, ele ficou claro que ele cortou o mal pela raiz. E para você que está sendo tentado, você precisa entender que ele vai na sua fraqueza. Quando você demonstrar fraqueza, é aí que ele entra. Ele não vai vir quando você estiver forte, tá? Ele vai vir quando você estiver fraco. Então o que você tem que fazer quando você estiver fraco? Ir ao seu quarto e orar. Porque Jesus disse a Paulo assim: o meu espírito se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então quando você está fraco, você está forte, tá? Porque quando você está fraco, você não deve procurar aquilo que alimenta a sua fraqueza, mas sim aquilo que te fortalece, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então a solução está na oração. Vai orar, se dedicar, porque com certeza você vai vencer o mal. Você tem que cortar o mal pela raiz. Porque se a raiz pegar na terra, ela vai dar frutos. E se o fruto for a discórdia, a bebedeira, a luxúria, a prostituição, a pornografia, você vai cair. Então não deixe criar raízes. Porque a Bíblia fala: e teve fome. Logo após, o diabo veio para lhe oferecer comida, tá? Então você deve fugir dessas armadilhas. Mas lá tem outro versículo, tá? Que é aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 em seguida, tá? Aqui fica uma coisa bem clara para você, tá? Que você consegue vencer todas as tentações. Ah, mas você uma hora vai cair. Não necessariamente, tá? Eu vou mostrar para vocês. Capítulo 10 de 1 Coríntios 13. As tentações em sua vida não são diferentes daqueles que o enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Olha o que Ele diz: Deus é fiel. Ele é fiel ao seu organismo, aos seus hormônios, tá? A sua carne. Ele sabe o que você aguenta ou o que você não aguenta. Então, Deus é fiel. E Ele não permitirá tentações maiores do que você pode suportar. Tá? Aqui ficou claro que Ele não vai dar um fardo maior do que você possa suportar. Se está difícil, está sendo tentado, as investidas estão fortes, você consegue vencer isso. Porque Ele disse: Deus é justo e Ele não vai dar maior do que você aguenta, tá? Se você aguenta 10, é 10 que você vai aguentar. Se você aguenta 20, é até 20 que Ele vai permitir que o diabo chegue. Ele não vai permitir que o diabo chegue ao 21. Ou seja, quando Jó estava sendo flagilado, né? Estava sofrendo todas aquelas série de coisas que ele sofreu, perca da esposa,
perca dos filhos, perca dos amigos, das riquezas, da casa, tudo. Ele falou, ó, vai até ali, mas não toca na vida, tá? Então Deus vai permitir que o diabo chegue até um ponto. Quando chegar ali, você sabe que você pode resistir. Passando daquilo, ele não vai permitir. Tá? Por isso que tem pessoas que têm tentações maiores, provações maiores. Você fala, se eu tivesse isso, não aguentaria. Realmente, acho que você não aguentaria, senão você teria passado por aquilo já. Então, se você passa por isso, é porque você pode resistir isso. Você não deve se entregar às tentações. Você tem que resistir ao mal. Resistir ao mal e ele fugirá de vós. Ou seja, resista 1, 2, 3 vezes. Ele vai chegar para os demônios e vai dizer, poxa, esse cara não adianta mais. A gente tenta e ele não cai. Por quê? Porque você resistiu. Você cortou o mal pela raiz como ele fez, como Jesus fez. Você cortando o mal pela raiz, você não vai chegar aos finalmente. Se você tem problema com a masturbação, não leve teu celular ao banheiro. Tá? Se você tem problema, você gosta de contar vantagem, conta uma mentirinha aqui, evite reuniões que estejam em maior número de pessoas e evite dar sua opinião, porque se você dar sua opinião, você vai mentir. Evite. Tá? Evite isso, cara. Se você tem tentação por mulheres, evite. Mas como é que eu evito a tentação por mulheres? Você evita. Porque se Deus está permitindo isso, é que você consegue evitar. Não dá um fardo maior do que você possa suportar. Ele não permita provação maior do que você resista. Então entenda, você consegue resistir. Quando você tiver vontade de trair a sua esposa, namorada, noiva, tiver esse desejo por outra mulher, fique firme. E vá até o teu quarto e diga, Senhor, e seja sincero com o Senhor. Senhor, eu quero trair minha mulher. Seja sincero, não minta em oração. Senhor, eu quero trair minha mulher. Eu tô com muita vontade de fazer isso. E tem uma pessoa que está me dando esse lado. Como eu vou evitar? Você já está sendo sincero com Deus. E Deus sabe que você está pedindo ajuda, que está além daquilo que você pode suportar. E quando passa daquilo que você pode suportar, daquilo que passa das suas mãos, da sua competência, é Deus que vai batalhar por você. Quando chega no impossível, é a hora que Deus entra em ação. Deus vai permitir ir até onde você consiga resolver com suas próprias mãos, com seus próprios recursos. Quando não tem recurso mais, aí ele entra com providência. Aí é a vez do Senhor pelejar por ti. Ele diz, é a minha vez de pelejar por ti, ó Israel, tá? Ou seja, você está passando por isso? Todo mundo passa. Eu venço, você também pode vencer. Jesus venceu, você também consegue. Pois eu venci o mundo, diz o Senhor. Evite lugares que vão fazer você pecar. Evite lugares e pessoas e conversas, vídeos que vão fazer você ir para um caminho que não é agradável a Deus, tá? Você consegue resistir. Eu li o texto de Jesus, que ele cortou o mal pela raiz. E aqui, 1 Coríntios 10 diz que você está sendo tentado, é porque você consegue resistir essa tentação. Você só vai ser exposto a alguma situação que você consegue vencer. Quando chegar no impossível, descanse no Senhor, porque Ele está chegando para resolver a sua causa, tá bom? Eu espero que tenha sido claro esse vídeo e tenha ajudado você, tá? Eu vou orar por você para ajudar a você vencer essa tentação, tá bom? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai querido, em Tua presença eu entro e bendita és Tu, Senhor. Bendita és Tu, Elohim, Deus de todo o universo, aquilo que faz nascer o fruto da terra para nossas alimentações, tá? Eu quero pedir que o Senhor atenda ao pedido desse que está me vendo no vídeo e que entre com providência, Pai. A fraqueza tem batido a porta do seu coração e ele tem sido tentado. Pai, dá forças para que ele possa resistir e dizer não a essas fraquezas, porque se ele está sendo tentado, ele pode resistir. O inimigo não tem poder contra o Espírito Santo, e os seus anjos acampam ao redor daquele que o teme, e eles temem a Ti e respeitam a Tua palavra, Senhor. Então ajude a eles a vencer as tentações, Pai. E não permitas, Pai, que o pé deles vacile, nem desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas continue firme no caminho trilhado para a santa perfeição, Pai. Esteja conosco, Pai. Esteja conosco desde o primeiro até o nosso último suspiro, Pai, para nos encontrarmos no céu. Nós esperamos pela Tua volta ansiosamente, Pai. Ajude-nos a vencer as tentações através do Espírito Santo. E em nome de Jesus eu oro. Amém.
Deus abençoe sua vida. Se inscreve no nosso canal, tá? Não se esqueça, se inscreve aqui, deixa o joinha e compartilha essa palavra com mais pessoas, tá bom? Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.